Bom, gente, todo mundo sabe que ácido é uma substância que tem uma característica muito interessante. Por exemplo, o ácido muriático, por exemplo, às vezes você, para limpeza de pia, é uma coisa muito corrosiva, é uma coisa muito perigosa, inclusive. Quando trabalha no laboratório, tem que usar luva, né? Uma coisa que é muito perigosa. Ácido é uma substância muito agressiva. A base também, por exemplo, esse aqui seria o nosso ácido, por exemplo, ácido clorídrico ou ácido muriático. Quando concentrado, ele é até perigoso de trabalhar, mas tem que trabalhar em condições adequadas. Já essa aqui seria hidróxido de sódio, seria uma base, seria a nossa soda cáustica, que vocês, as mulheres em geral, os homens que trabalham em casa, desentopem às vezes pias ou desentopem gorduras quando tem alguma com a soda cáustica para desentupir. Também se não pode de maneira nenhuma cair na mão, que é uma coisa muito agressiva. Mas será que se eu reagir um mol, as reações são sempre molares, de uma substância agressiva com uma substância agressiva, eu vou ter o dobro da substância agressiva? Não, muito pelo contrário. Porque se você tiver uma reação de 1 mol de um ácido com 1 mol de base, você tem uma reação chamada de reação de neutralização. Então, um ácido neutraliza as características de uma base. Então, na verdade, quando você tem aqui um ácido, que é um doador de próton, tá? E aqui a base, que aqui seria hidroxila, que vai receber o próton gerando água, tá? Você vai ter a formação do cloreto de sódio, tá? Cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, nada mais menos agressivo que o sal de cozinha. Logicamente não devemos exagerar, né, para não ter hipertensão, mas podemos comer, não tem problema nenhum, não tem nenhum tipo de problema. Então, cloreto de sódio, que é um sal neutro, tá certo? Mais água. Então veja bem, aqui nós temos a reação de neutralização. 1 mol mais 1 mol de um ácido com 1 mol de uma base, dando 1 mol de cloreto de sódio, 1 mol, mais 1 mol de água. Tá? Nesse caso aqui, você então olha só, na reação de titulações que vocês vão ver aí, é sempre assim, reações molares. Se você estiver precisando, se você tiver, por exemplo, reagindo 0,25 mols desse ácido, quanto é que eu preciso para neutralizar esse ácido? Eu preciso de 0,25 mols. Eu sei que é a mesma quantidade. E vai gerar quanto de cloreto de sódio? 0,25 mols e mais 0,25 mols. Exemplo, se você tiver 5 mols, eu preciso de 5 mols para gerar 5 mols, 5 mols. Então, essa é a reação de neutralização, ok? Leiam mais no nosso livro e bom estudo.